começar fazendo para você uma pergunta. O que será que leva uma pessoa a ajudar alguém que ela não conhece? A ajudar uma só pessoa, não, ajudar um grupo de pessoas que ela não conhece. Vou convidar a professora Sônia para vir até aqui. Tem uma história super bonita. A Sônia dá aulas de português para refugiados e imigrantes em São Paulo, né? Bom dia. E faz isso já há um bom tempo, né, Sônia? Mais de 9 anos já. Mais de 9 anos, Mais de 9 anos. Dando aula para essas pessoas. E o que te levou a isso? Bom, eu tenho assim muita facilidade de assimilar o sofrimento do outro. E trabalhando numa instituição que acolhe pessoas assim que não têm um teto e começaram a chegar os imigrantes, e eu comecei a perceber o problema deles, porque o problema do imigrante, o primeiro, é o idioma. Se ele não sabe falar o idioma, ele não resolve o problema de moradia, de saúde. E acho que o outro agravante é que as instituições que o atendem, também ninguém fala o idioma deles. Eles ficam perdidos, eles não falam português. Aí, quem os acolhe, quem os recebe, que poderia assim, ajudá-los também não fala. E desse drama nasceu assim a minha vontade e depois assim a concretização de um sonho de criar um curso para eles. Olha que interessante, porque no início ela foi chamada para escrever cartas, como o Central do Brasil. Ela escrevia cartas para pessoas que eram analfabetas porque não conseguiam se comunicar com a família, né? Então, esse foi o início. Mas depois surgiu essa situação em que teve uma pessoa que não conseguia dizer que estava passando mal, que queria o médico, não é isso? Quando os haitianos começaram a chegar... Isso depois do terremoto? Depois do terremoto, chegaram, assim, muitos haitianos. E o serviço social da instituição onde eu estou me chamava para servir de intérprete, porque eles tinham que ser entrevistados. Além do português, você fala o francês, não é isso? Francês, isso. E aí, um dia eu estava em casa e tocou o telefone, eu fui atender, a assistente social me disse, professora, por favor, há um haitiano aqui comigo, eu não consigo entender o que ele fala. Não sei o que ele quer, ele está aqui desesperado. Aí o colocaram ao telefone e ele me disse, eu estou muito doente, eu preciso de um médico. Aí eu falei, não, aí foi a gota d'água. Eu disse, eu vou começar a dar aula para eles. E aí, nunca mais parei. Você consegue se imaginar numa situação assim, mudando de um país, indo para um outro lugar onde você não fala a língua, onde você não levou praticamente nada? Já tentou se colocar numa situação assim? Já, Rafael? O que você acha que você faria? Eu já não sei me virar no Brasil. Eu não sei como é que eu faria lá fora. Admiro muito esse trabalho. Realmente, a gente tem que prestar um auxílio muito grande aos imigrantes, assim, de fato, porque existem muitos deles em situações limite no nosso país, né? Então, parabéns. Assim. Tem a imigração e tem os refugiados também, né? Claro, Aqueles que vêm por completa necessidade. E chegam aqui completamente, eu imagino, abalados emocionalmente com uma questão terrível, né, doutor? Perfeito. Os refugiados, eles são um grupo de muita vulnerabilidade psicológica, né? A psiquiatria estuda muito isso, né? Tanto porque tem fatores que levam a pessoa a sair, né? Tanto violência, fome, situações de abandono, guerras. Tem a migração que muitas vezes eles se separam da família, eles tiram os vínculos. E no país de origem, a senhora falou uma coisa muito importante, a dificuldade de língua, dificuldade de acesso à saúde e migração no próprio país, sem conseguir saber aonde que eles vão fixar as novas raízes, isso gera um desconforto psíquico brutal. É como se fosse o estresse pós-traumático mesmo, que é um trauma, né? Que é o abandono. Mas eu acho que nós somos um povo, assim, né, que já tem a generosidade presente, né? Quando a gente viaja para fora, a gente é muito conhecido, assim, pela nossa simpatia. Acho que a gente já tem o nosso acolhimento, né? Acho que faz parte, a gente está aqui no Brasil. Vamos ver se a gente... receber essas pessoas. Vamos convidar o Abdullah para vir para cá, para ver se ele está se sentindo bem aqui na nossa terra. O Abdullah é um refugiado. Ele veio, era universitário e veio por questões de refúgio político, de perseguição política. Ele é de Burkina Faso, só para a gente ter uma ideia da localização do país dele. Ele é de Burkina Faso. Também fala o francês? O Burkina Faso fala francês. E agora você fala também o português? Consegue se me virar. Quanto tempo você está aqui? Cheguei aqui em 2014. Tem 4 anos já aqui no Brasil. 4 anos. E o seu primeiro contato, como é que você teve seu primeiro contato com a professora Sônia? O meu primeiro contato que foi com a professora Sônia, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha assim uma proposta de trabalho para mim. Quando eu cheguei, não era verdade, na verdade. A minha preocupação era falar português. Eu falei... Só para as pessoas entenderem, ele veio com uma proposta de trabalho de um salário de 7 mil reais. Chegou aqui, não existia esse trabalho, né? Era uma proposta falsa. Então, ele se viu completamente perdido. Lá ele fazia universidade, né? E veio para cá sem emprego, sem nada. Isso, foi isso que aconteceu. Então, quando eu conheci a casa, o Arsenal da Esperança, foi através de um senegalês, na verdade.
Porque antes de chegar aqui no Brasil, eu tinha feito uma reserva de hotel por 3 dias. E segundo dia, na frente do hotel, eu vi um senegalês vendendo relógio, porque é a costuma dele também, mesmo lá na África. Aí eu percebi e falei, ele obviamente fala francês. Aí começou falando, ele falou, tem uma casa de imigração, você pode ficar lá. É o Arsenal da Esperança, né? O Arsenal da Esperança. Aí tem uma casa de imigração, você pode ficar lá, o máximo até 1 ano e 6 meses. E daí ver se você consegue se tranquilizar, se equilibrar, se quiser sair para alugar uma casa. Foi assim que cheguei lá, conheci a professora Sônia. E o que a professora hoje representa para você? Ela hoje representa não tem a palavra certa assim no meu coração, mas ela é tudo para mim aqui no Brasil. Tudo. Obrigada. Porque a Sônia e os outros imigrantes refugiados, muitos diziam o seguinte, a gente recebe bem, a gente tem curiosidade, por exemplo, de conhecer, de visitar até a casa deles, mas eles eram pouco convidados, né, Sônia, para ir à casa. Quase nunca. E você sentiu que eles não tinham a questão do convívio social, que é outra coisa que te dá uma certa harmonia, né? Sim, eu senti isso e eu pensei, bom, eu tenho que partilhar a vida deles, não só na sala de aula, porque eles têm uma necessidade premente, como o senhor disse, de voltar às raízes deles. E a gente tem que saber escutar bonito, né? Porque eles querem mostrar as fotos, mostrar da família, olha, minha filha ficou, minha esposa, e a gente tem que ter acolhê-los ouvindo as histórias deles, são muito tristes. O almoço de domingo, né? Então aí eu comecei a convidá-los. Eu falei, eles vão partilhar da minha vida também. Aí, meu marido e eu os convidavam para um almoço. Tem famílias haitianas que foram várias vezes, o Abdulai e muitos outros que a gente convida, vamos tomar um lanche, vamos almoçar conosco. Isso para nós é muito enriquecedor. Eu acho que isso dá uma ideia também para outras pessoas que muitas vezes não têm como se dedicar para ensinar português, mas que podem fazer esse tipo de acolhida. Né? Um convite para uma refeição de fim de semana faz diferença, não faz, Abdulai? Faz uma diferença muito grande. Inclusive, eu queria aproveitar, foi a primeira pessoa assim na minha vida que pensou em um dia muito especial na minha vida, que é dia 30 de setembro, que eu faço aniversário. O primeiro aniversário que eu tive, com encontro com muita gente, fazer a festa, foi na casa dela. Foi ela que organizou. Agora, dia 30? Dia 30, foi a segunda vez agora. Já foi pela segunda? Tem que continuar, né? Agora tem a tradição agora. A primeira agora. pessoa que fez foi com a professora Você nunca tinha tido uma festa de Nunca na minha aniversário? vida. Olha que eu tenho 29 anos. Que diferença, né? Isso é muito legal, né? Porque teve um estudo que eles estudaram vários refugiados e imigrantes, né? Que têm um risco maior de TEPT, né? Que é transtorno de estresse pós-traumático, e depressão. E eles viram que o fator de maior proteção era vínculos sociais recíprocos. E isso protege a mente, isso está relacionado ao bem-estar da pessoa que imigra, né? Então esse trabalho foi fundamental, você ter um vínculo, você sentir que você faz parte de uma comunidade. E eu acho que ele sabe fazer bolo já, né, Fátima? Eu ia perguntar, agora o que você está trabalhando com o quê? Hoje estou trabalhando como garçom, mas eu fiz um curso de gastromotiva na EMB Morumbi de 3 meses, onde eu aprendi a culinária brasileira e faz algumas doces também. E no seu país você cozinhava? Não cozinhava, não. Não era comum homens cozinharem? Era uma história muito longe. Quando eu cheguei, falei para a professora Sônia, que lá na minha terra são as mulheres que acostumavam a fazer tudo e não é homem lá na cozinha. Ela falou, e aí, mas como que você vai fazer quando você sair no Arsenal? Aí eu falei, eu vou arrumar uma namorada brasileira que vai fazer tudo em casa. Ela te orientou bem, melhor você aprender a cozinhar. Eu acho que ela deu uma ótima orientação. Esse é o dia do São Nunca que você vai encontrar isso aqui. Então foi isso que foi a vira-chave para mim. Primeira coisa é eu ter que aprender a cozinhar, a poder me virar quando eu vou sair dessa casa do Arsenal da Esperança. E hoje você tem uma casa, um lugar que você aluga para você? Hoje tenho uma casa alugada que tá tudo perfeito, graças a Deus. Estou ótimo. Continua estudando, Abdulai? Estudando ainda? Obrigado. Tá Estuda ainda? Ainda não. Eu queria estudar, continuar a faculdade aqui no Brasil, na gastronomia, na verdade, mas por enquanto estou à espera do documento definitivo sair para poder continuar. Gostou tanto da gastronomia que quer ir para a área mesmo, né? É legal isso. Você acaba descobrindo coisas, né? E a gastronomia é incrível. Eu acabei de participar do Superchef Da Ana Maria, é verdade. E eu digo a você, estude muito a gastronomia para você nunca fazer o que eu fiz lá, que foi ficar em último lugar. Eu vi. Você viu, Você né? viu? Estude, Assisto. por favor. Eu fiquei em último. Você foi ótimo, eu gostei muito. Sério mesmo, gostei. Eu gostei, de verdade. Meu peixe. Mas é verdade. E assim, culturalmente, tem outra coisa. Quando você vai para um outro país, você tem que também se adaptar à cultura. E se a gente está num momento em que as mulheres e os homens estão dividindo suas tarefas, e você mesmo que arranja uma namorada, deseja que você arranje uma namorada,
Mas que você dividindo as tarefas com ela vai ficar bem mais fácil, tenho certeza. Nossa, né? Que ele faça um jantar para ela. Já que ele agora já sabe, até fácil. Divida as tarefas lá, se organiza. Agora eu que faço agora em casa para ela. Então já arranjou a namorada, tá vendo? O que você diria pra ela, se você, como uma mensagem pra ela em relação aos outros? Ou pros... Olha, a professora Sônia, ela foi uma esperança assim, muito grande para mim no Brasil. Eu tentei desistir e muitas vezes, quando eu trabalhava lá na obra, chegava muito cansado lá na casa e ela falava assim, olha, você precisa de algo melhor. Eu falei, então, eu preciso, mas como que eu faço? Ela falou, tá, pode deixar que eu vou procurar uma coisa para você. Foi aquele dia que ela chegou na aula, falou, tem vaga para fazer a gastromotiva na AMB Morumbi. Você queria ir? Ele falou, eu não falo português, eu tô com medo, vou ficar com muita vergonha. Ela falou, não, você fala super bem, quando você fala eu entendo, você também entende o que eu falo, então vai que vai ser uma oportunidade muito bom para mim. Ele falou, tá. Eu fui lá na AMB Morumbi, fiz um curso de 3 meses e dentro desse curso, no final, tivemos um dia chamado Feira de Oportunidade. E dentro dessa feira de oportunidade, eu tive 4 firmas, empresas que queriam que eu trabalhe com eles. Aí eu escolhi a pizzaria Vila Roma, onde estou trabalhando nesse momento. Boa sorte para você. Parabéns, professora. Obrigada. Muito obrigada. É um exemplo muito bacana. Eu queria, assim, encerrando, Fátima, um agradecimento ao Arsenal da Esperança, que é essa casa de portas permanentemente abertas e que tem sido o porto seguro de tantos imigrantes. A minha equipe, nós somos uma equipe, Sheila, Beatriz, Solange e Ariana, que estão sempre comigo, e um agradecimento especial ao meu marido, que está sempre comigo, me apoia nessa aventura, me acompanha, me dá apoio, então ele merece agora o meu reconhecimento também. Muito obrigada, parabéns. Muito bonita essa história, né? E ele é uma simpatia, né? Você vê que é uma pessoa que vai conseguir abrir todos os caminhos, né, no astral, no carisma dele. Porque é uma pessoa que conquista as pessoas, né? Que olha no Pouco olho, tempo, né? Seja bem Muito obrigado. Que fala com verdade, é verdade. Boa sorte, viu, Abdullah? Muito obrigado, viu? Queria aproveitar essa plateia, mandar um grande abraço também a dona da pizzaria Vila Roma, que está nesse momento assistindo. Vai virar gerente ele hoje, faz. Hoje vai ser promovido. Grande abraço para a dona Emi. Eu te amo muito e muito obrigado pela oportunidade de sempre. Isso aí vai longe, hein? Vai longe. Vai longe.